Meus irmãos, abra sua Bíblia para o tema básico, Hebreus capítulo 12, versículo 14. O tema que foi me proposto é o obreiro e a santificação, capítulo 2 do livro. O obreiro e a santificação. Então vou falar algo a respeito do processo de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Todos acharam? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus abençoe e tome os vossos lugares. Eu creio que nós podemos começar pela definição da palavra santificação, ou o que significa, na verdade, santidade. Na verdade, é um processo de separação do homem, agora salvo, das coisas que estavam ligadas com o pecado. Santificação é simples, significa separação de tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo. Você que agora é nova criatura em Cristo, está num processo de separação. Agora, em João 17:16 diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santificai-vos na verdade. Santificai-vos na verdade. Então entende-se que existe também uma falsa santificação, porque se santificai-vos na verdade, é porque existe algo que não é verdade, não é? Podemos até taxar como algo faltando com a verdade, ou para ser mais prático, mentira, não é? E a mentira é algo que a gente já aprendeu com os mais antigos, nós mais novos aprendemos com os mais antigos. Meu avô sempre falava que a mentira tem perna curta. Você não consegue sustentar uma mentira por muito tempo, não é? Uma hora não vai dar certo. Você esquece que falou uma coisa, não é? E você fala, poxa vida, ó. Então, santificai-vos na verdade. Abraão, ele foi um homem de Deus, mas num determinado momento ele teve que faltar com a verdade, não é? A coisa apertou para o lado dele, ele falou, não, essa aí não conheço, não é minha mulher, não é minha esposa, né? Parece que é minha irmã. Então a santificação, ela não pode ser uma santificação parcial. Então santificação é um processo, diz comigo, de separação. Melhore isto. É um processo de separação feito pelo próprio Deus. Ou seja, todos os crentes entram nesse estado quando são escolhidos por Deus. É Deus que escolhe aqueles que vai iniciar nesse processo de santificação. É mais ou menos como Deus fez com Ananias. Ananias, vai lá na rua direita, tem alguém lá, você vai escolher como vaso escolhido por mim. Ah, mas não serve, é isso, é aquilo, é perseguidor, não é? Não importa, foi eu que escolhi. Então diga para quem esteja ao seu lado, diga assim: é o próprio Deus que faz a escolha daqueles que vão caminhar neste processo chamado santificação. Agora diz aí, ó, cuida bem do vaso aqui, hein? Eu já fui escolhido, e quem me escolheu é ciumento, briga comigo não. Santificação implica em dois princípios, basicamente. Primeiro princípio que se chama unidade de pensamento. Quem está vivendo no processo de santificação,
Irmão, eu sempre vou falar em processo de santificação, não é? Não existe santificação completa. É um processo que Deus vai nos aperfeiçoando. É um processo gradativo, evolutivo. Amém? Quem está santificado anda e pensa de maneira uniforme. Como pode uma pessoa que está vivendo num processo de santificação pensar diferente da liderança dele, do pastor dele, da autoridade espiritual dele? Isso não existe. Se você está num processo de santificação, você pensa como a sua igreja pensa, você pensa como o seu pastor pensa, você pensa como a autoridade constituída sobre você, sua autoridade espiritual, pensa. Uma das grandes dificuldades da igreja do Êxodo foi esta: a igreja pereceu toda no deserto, só entrou em Canaã Josué e Caleb. Por quê? Havia duplicidade de pensamento. E quando há duplicidade de pensamento, Deus não opera. Por quê? Porque parte da igreja queria marchar para Canaã, queria atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, e parte queria voltar para trás. Moisés não tirasse do Egito para morrer aqui de fome e de sede. Nós vamos querer voltar, e outros não, nós queremos ir. Não, você vai e a gente volta. Duplicidade de pensamento. Quem está no processo de santificação pensa uniforme. Não pode haver duplicidade de pensamento. Ou seja, naquela igreja faltou comunhão, união de pensamento, duplicidade de vontades. Ou seja, cochear em dois pensamentos, servir a dois senhores. E Moisés falou: gente, é o seguinte, Deus mandou dizer: escolhe o teu caminho hoje. Hoje eu te proponho dois caminhos, o bem e o mal. Eu aconselho que você segue o caminho do bem, não é? É o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher o caminho que você quiser. Diga assim: na obra de Deus, aqui não existe democracia. Aqui o que prevalece, melhor isso, vamos. Aqui o que prevalece é a vontade de Deus. Aleluia, graças a Deus por isso. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Segundo princípio, princípio do amor ao próximo. Primeiro princípio, unidade. Segundo princípio da santificação, amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Obrigado, pastor Marcos. Eu amo a Deus, mas eu não vou com a cara desse irmão. Eu não me sinto bem com ele. Que processo de santificação é esse? Que não gosta do irmão que está ao teu lado? Não, não é? A Bíblia diz: como é que você vai amar Deus que não vê, não é? E diz que não ama o teu irmão a qual está vendo. Diga assim: quem está em processo de santificação, ele ama o próximo. Aleluia, aleluia. Agora, o que gera a santificação? Presta atenção, eu estou falando o que gera. O que gera? Gera é um processo, eu já disse aqui, é um processo que leva tempo. Você, para gerar uma criança, a criança não nasce com 4, 5 meses. É no mínimo 7 meses e meio, mas o normal são 9 meses para a criança ser gerada. É um processo evolutivo, é um processo crescente, não é? Ninguém sai daqui agora e chega aqui amanhã santo. Não. Você fala: eu vou lá no monte, vou sapatear, vou passar a noite toda lá orando, em vigília, não é? E quando eu voltar de lá, eu estou santo. Isso não existe. Santificação é um processo que vai sendo gerado, construído aos poucos. O que gera santificação? Primeiro, obediência a Deus. Obediência a Deus.
Obediência é um dos maiores mandamentos da Bíblia. No Antigo Testamento, se você conhece a Bíblia, e claro que conhece, você sabe que o fator de desobediência levou Israel várias vezes à derrota, porque todas as vezes que eles desobedeciam a Deus, Deus chamava os cananeus, os jebuseus, os heveus, né? Deus chamava tanto aqueles inimigos, os heteus, né? E colocava na sola de Israel, porque eles tinham desobedecido a Deus. Pergunte aí, você quer ser cada vez mais santo? Você quer ser cada vez mais abençoado por Deus? Pergunte aí, diga aí, você quer ser cada vez mais santo? Você quer caminhar no processo de santificação? Diga assim, por favor, obediência a Deus. Obediência a Deus, obediência a Deus. Quem é santo, quem está num processo de santificação, obedece a Deus, obedece o pastor, obedece a liderança, obedece o maestro, ele é obediente. Deus não aprova nenhum processo de santificação sem que não haja esse princípio da obediência. Saul foi um grande rei, importantíssimo, um rei poderoso, um rei que tinha a admiração de todos, não é? Mas ele desobedeceu a Deus várias vezes. Uma das vezes Deus mandou ele exterminar com tudo, e ele poupou algumas ovelhas, e aquilo soou mal, e Deus não aceitou. E Samuel disse, olha, é melhor obedecer do que? E a Bíblia diz no versículo 11, ali do livro de 1 Samuel 15, arrependo-me de ter posto Saul como Davi, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas ordens. E Samuel fala a Saul, eu lamento, meu filho, você é um rei importante, você é formidável, o seu governo é um governo invejável, mas Deus manda te dizer que o seu reinado está rasgado de cima a embaixo. Diga aí, é melhor obedecer. Se você obedecer a Deus, você vai ser uma pessoa bem melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. É melhor obedecer. Tem pessoas que às vezes, não é? Ele se veste de uma santidade tão bonita, não é? Ele é santo no vestir, ele é santo no falar, mas ele falha, ele não obedece, ele não tem graça de Deus de ser obediente. Aí o que acontece? Joga tudo água abaixo. Diga aí, muda ele, Jesus. Aleluia, aleluia. Agora, o que gera santificação? Em primeiro lugar, eu falei em obediência, obedecer. Amém. Sabe o que gera santificação? Não é só ler a palavra, isso é primordial. Não é só vir para a igreja todos os cultos, isso é necessário e é bom, mas não é só isso. Não é só orar 4 ou 5 vezes ao dia, isso é necessário e é bom. A gente tem que viver em oração. Mas o que gera santificação, em segundo lugar, chama-se mudança de comportamento. Ou seja, mudança de vida. Você sabe o que é mudança de comportamento? É você ir nessa direção, dar meia volta e fazer outro caminho. Mudança de comportamento. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 6,
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais, ou seja, faz vista grossa, faz que não vê. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em, melhore isso, por favor, andemos em, ou seja, eu falei que o que gera santificação, em segundo lugar, é mudança de comportamento. Como pode uma pessoa que vem para a igreja, que está procurando, não é, a se aperfeiçoar, a santificar, entrar nesse processo de santificação, como ele pode vir para a igreja e proceder da mesma forma que ele procedia antes lá no mundo? Ou seja, Paulo estava vendo que a igreja primitiva, na verdade, estava crescendo, não é? Mas ela estava vendo, era um enchimento espiritual. E ele fala: gente, não vai adiantar nada vocês descerem as águas e continuar da mesma forma que vocês continuavam lá no mundo. Tem que haver mudança de comportamento. Uma das coisas que mais o mundo repara na vida do crente é se na verdade ele vive aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, se houve na verdade uma mudança de comportamento na vida dele, no casamento dele, na família dele, no jeito dele falar, no jeito dele proceder, no jeito dele se vestir. Tem que haver uma mudança de comportamento. Sim ou não? Tem pessoas que é uma benção na igreja, e às vezes eles estão num processo tão avançado de santidade que é algo invejado. Mas você chega em casa, ele é uma pessoa totalmente diferente, desequilibrado, nervoso, valente, bravo. Como é que um processo de santificação, ela não muda o comportamento do crente? Tem que mudar. Diga aí: muda ele, Jesus. Aleluia. Vamos, muda ele, Jesus. Aleluia. Caminhando. Características da santificação. Até aqui está dando para entender alguma coisa? Sim ou não? Amém? Características da santificação. Implica em mudança de atitude. Você fala: pastor, mas não é a mesma coisa de mudança de comportamento? Não. Você pode mudar o seu comportamento e não ter atitude nenhuma, não é? Atitude é você desejar ser um pastor, ser um obreiro, ser uma pastora, ser uma missionária, ser uma mulher de oração, não é? Implica em mudança de atitude. Nós estamos numa escola bíblica e praticamente eu creio que quase todos inscritos, a maioria são obreiros e obreiras, e se não são, estão almejando isso. Sim ou não? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas, porém, todavia, tem que haver uma mudança de atitude. E ele vai enumerando
ali no livro de Timóteo, ele fala assim: convém, pois, que o crente, o obreiro, seja moderado, honesto, esposa de uma mulher só, bom do testemunho do que estão de fora, não avarento. E aí ele vai falando. Diga assim: irmão, santo que é santo, ele é moderado. Aleluia. Ele não é avarento, ele tem bom testemunho. Você está no processo de santificação, sim ou não? Como é que pode uma pessoa que está no processo de santificação, ele não ser uma pessoa moderada, uma palavra branda, não é? Sai um quebra-pau lá na firma onde ele trabalha, não é? E eu estudei em São Paulo, e a classe que eu estudei em São Paulo, meu Deus do céu, quase todo dia tinha briga dentro da classe. Que coisa doida. Mas eu sempre tive uma palavra branda. Eu ali era o termômetro. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Nós somos adultos, nós não viemos aqui para brigar, viemos aqui para estudar. E eu sempre conseguia contornar as coisas, até porque todo mundo sabia que eu era o pastor. Mas como uma pessoa que se diz santo, que está num processo de santidade, sai uma confusão lá no trabalho, no emprego, ele é o primeiro que voa para dentro. Espera aí, eu vou tirar o paletó. Mas que crente é esse? Que processo de santificação é esse? Não, eu vou quebrar a cara dele. Irmão, vai se converter. Para com isso, irmão. Você não foi chamado para isto. Onde é que está teu testemunho? Seja moderado, não é? Santo que é santo é moderado. Como é que pode estar num processo de santificação e não ser dizimista na casa do Senhor? Não. O caráter de Cristo tem que estar sendo forjado em nós. Essa palavra forjado, sabe o que é? É algo que demora, do fogo. Não é um processo instantâneo. Não é um pastel que você põe na gordura e tira, não. Vai sendo forjado. Esse tipo de coisa tem que ser forjada na nossa vida dia após dia. Senhor, me dá graça para dominar o meu ego. Dá graça, Senhor, para me dominar esse temperamento meu difícil. Dá graça, Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Deus vai trabalhando na sua vida, e você vai mudando, e você vai sendo uma bênção para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua igreja, e principalmente para o reino de Deus. Para ou continua? Resultados da santificação. Dois resultados que são inerentes na santificação. Dois resultados que são inerentes no processo de santificação. Primeiro resultado: você adquire poder de influenciar. Ao invés de você ser influenciado, você é que vai influenciar. Você é que vai ser agente de mudar a opinião. Primeiro resultado: poder de influência. Poder de influenciar o quê? O mundo. A igreja tem que ter o poder de influenciar o mundo. É por isso que nós estamos em processo de santificação. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Tem muita gente conformado com esse mundo. A igreja não pode se omitir da responsabilidade de influenciar este mundo. Nós temos que influenciar esse mundo.
Agora, lamentavelmente, hoje se mudou muita coisa. Algumas igrejas, ao invés de influenciar o mundo, é o mundo, lamentavelmente, que tem influenciado eles, não é? E isso não é bom. Isso não é bom. Nós estamos falando em influenciar. Irmão, você, para influenciar, eu já falei aqui, vou voltar no mesmo ponto. Você não precisa ser um grande pregador. Você não precisa ter uma boa oratória, não é? Você não precisa ser PhD em 2, 3, 4 seminários. Se for, melhor. Mas isso não é condição, não é básica para isso, para você influenciar o mundo. Para você influenciar a sua família, basta pouca coisa. Eu já disse aqui essa noite, o que é mais importante é o seu testemunho. A menina chega numa terra estranha, longe, mais longe da terra dela, na condição de escrava, longe de pai, de mãe, de parentes, e ela vai para dentro da casa de um homem chamado Naamã, um general importantíssimo, e o testemunho daquela menina mudou um cenário tremendo na Síria. Ela não precisou falar muita coisa, com a postura dela, o jeito de falar, de andar, de olhar, de entrar numa conversa, de sair, foi chamando a atenção daquele homem importantíssimo que era um general. E ele está para morrer. E ela fala: meu Senhor, por que o Senhor não tenta ir lá na terra de onde eu vim de longe, lá tem um santo homem de Deus, certamente ele pode mudar esse cenário de miséria. Essa menina era uma escrava, uma exilada, alguém sem lenço, sem documentos, sem beira, sem passaportes, sem diploma, sem nada. Mas o testemunho dela era algo tremendo. Os oficiais falaram: General Naamã, nós sair daqui para ir para aquele fim do mundo, deixar nosso país aqui, só porque esta empregada está dizendo que lá tem um homem de Deus, isso não vai dar certo. Mas quando você tem a presença de Deus na tua vida, no teu ministério, não é o que você está aparentando que vai chamar a atenção das pessoas aí fora. Pelo contrário, é aquilo que ninguém vê, que está no fundo do seu coração, é a autoridade espiritual sobre você. É isto que vai chamar a atenção. O general falou: gente, arruma a carruagem, essa crente é terrível. Se ela está dizendo que esse homem pode dar um jeito da minha lepra, eu vou arriscar. Essa menina, ela é diferente. Essa menina que está aqui dentro do palácio, ela é diferente. Quando ela fala, as coisas acontecem. Quando ela fala, parece que o céu se move. Ela é diferente. Arruma minha carruagem e eu estou partindo agora para a presença do profeta Eliseu. Eu vou para lá e certamente eu vou voltar limpo da minha lepra. Poder de influenciar, poder de influência. É isto que o processo de santidade tem que trazer para a sua vida.
tem que trazer para a sua vida. Agora, olhe para mim, sem conversa. Agora, para influenciar, você tem que ter um referencial. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou de uma família de pastores. Todos vocês conhecem bem a nossa família. Todos nós somos pastores. Nós tivemos oportunidade, eu falo isso não para longe de mim, eu não sou dado afeito a isso, mas nós tivemos a oportunidade de viajar o mundo todo e fazer o que quiser, se formar em várias, enfim, tudo, Deus colocou ao nosso alcance. Mas nós nunca conseguimos fazer outra coisa, senão pregar a palavra de Deus. Você sabe por quê? O poder de influência do meu pai, do bispo primaz Manuel Ferreira, foi tão grande na nossa vida. Quando eu nasci há 61 anos atrás, o meu pai já era pastor da igreja. O poder de influência sobre mim, sobre meus irmãos, sobre a nossa família foi tão grande que nós não conseguimos fazer outra coisa na vida senão pregar o evangelho. A pergunta é, sem querer desmerecer ninguém, eu não vim aqui para ofender ninguém, longe de mim. Qual é o poder de influência que você está exercendo sobre a tua família, sobre os teus filhos? Eu recebi certa vez uma pessoa no gabinete e falou: pastor, eu não quero mais ser crente. Como assim, filho? Não. Eu não quero que meu pai chegue em casa e ele fale mal do senhor, fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal disso, fala mal disso, e eu estou com vergonha. Os meus primos, meus parentes não são crentes, e eles começaram a falar lá que para ser crente que nem ele, eles preferem ficar no mundo. Qual é o poder de influência que você está exercendo sobre a tua família, ou sobre alguém, sobre teus parentes, ou a sua parentela? Diga aí, muda ele, Jesus. Como é que pode? Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do culto, fala mal da liderança, fala mal da convenção, fala mal do periódico, fala mal da escola. Que processo de santificação é este? Diga aí, muda ele, Jesus. Aleluia. Sacerdote Eli não conseguiu influenciar os filhos, e eram sacerdotes. Em contrapartida, para mim, um dos maiores pregadores da Bíblia foi Noé, porque pelo menos salvou a família. Sim ou não? Moisés influenciou quem? Josué. Elias influenciou quem? Eliseu. Pergunte aí você, meu irmão, como é que está a coisa aí? Segundo resultado da santificação, ou seja, segundo resultado que acontece quando a pessoa está no processo de santificação. Não esqueça, santificação é um processo. Você não consegue isso do dia para a noite. Isso é uma crescente, é um processo evolutivo. Vai se evoluindo, sim ou não? Segundo resultado, poder de contagiar. Nós estamos no processo de santificação, meus irmãos, para a gente ter esse poder tremendo, poder de contagiar as pessoas. Contagiar significa não levar uma vida isoladamente, separadamente. Não é? Você não vai conseguir contagiar ninguém se você viver isoladamente, sozinho. É por isso que o Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ninguém sozinho. Não, eu sou santo demais, eu não me misturo com ninguém,
eu sou santo demais, eu não vou me misturar com isso não. Parente convida para uma festa, não, eu vou nada. Não, lá só tem desviado. Não, eu estou santo demais. Não é isto. Você tem que ir lá para contagiar eles. Diga aí, você tem que ir lá para contagiar eles com o evangelho, com boas novas, uma palavra rema, uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Você tem que ir lá para mudar aquele cenário. Jesus, irmão, que é Jesus, ele aceitou ir na festa. O primeiro milagre dele foi em Caná, transformou água em vinho, não é? Ah, não, eu sou santo demais, não vou me misturar com isso aí. Diga assim: você não pode viver numa redoma. Você foi levantado por Deus, diga aí, para contagiar as pessoas. Eu acho lindo, irmão, tem algumas pessoas que eu sempre quero estar perto deles. E igreja tem vários tipos de pessoas. Sabe por quê? É uma pessoa, é um ser humano, é um crente, que ele chega, ele contagia todo o ambiente. Uma pessoa alegre, de astral para cima, bem-humorado, não é? Aonde ele chega, ele contagia o ambiente todo. Eu às vezes estou meio para baixo, estou meio triste. Eu chego no pátio da igreja, eu já sei as pessoas que vai levantar o meu astral. Só de chegar perto deles, eu já me sinto bem. Pastor, que alegria, que bênção, não é? E aí você, como é que você está contagiando as pessoas? Com pessimismo, com derrota, para baixo, mal-humorado? Não. A igreja primitiva, diz a Bíblia, que contagiou o mundo inteiro. Neemias, ele chega para o rei e fala: estou voltando para Judá. A terra dos sepulcros do meu pai estão com os muros derribados. O rei Atarxerxes, ele fala: você não pode me deixar, você é uma pessoa tão importante aqui. Vê como Neemias era uma pessoa de astral para cima, entendeu? O rei brigou, falou: não faça isso, você não pode me deixar. Está te faltando alguma coisa? Eu vou dobrar seu salário. O que mais você quer comer melhor, quer beber melhor? O que pede aí? Neemias falou: não, eu tenho que ajudar os meus irmãos, eu tenho que ir lá voltar, ajudar na reconstrução. E ele era uma pessoa, subentende-se que era uma pessoa de um astral tão grande, que o rei falou: você vai levar cartas e ninguém vai botar a mão em você. Agora presta atenção, ele chega de volta a ajudar, parece que tinha passado lá um tsunami, um Keitronini, parece que tinha devastado tudo. Diz a Bíblia que estava tudo derribado, povo desanimado, povo chorando, povo reclamando, povo se lembrando da ostentação dos dias de Salomão, povo falando: olha aí, olha o templo que está aí agora, olha o que eles levantaram aí, nós tinha tanto ouro, lembra do templo de Salomão? Olha o que eles fizeram aí, ó. Diz que essa aí que agora é a nossa, não. E a Bíblia diz que todo mundo não estava nem aí com nada, mas Neemias, a postura dele mudou aquele cenário. Ele contagiou aquele ambiente. Ele falou: gente, se eu tocar a buzina, nós se unimos, colocar a mão no serviço, Deus pelejará por nós. Olha a influência desse homem. Todo mundo falou: ih, rapaz, ele é diferente, hein? Ele é diferente. O serviço está saindo, o muro está levantando, a obra está andando. Ele contagiou toda aquela nação. Diga assim: muda ele, Jesus.
Aleluia, 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 aleluia. Pergunta aí, você está conseguindo contagiar alguém? Lembra-se José no Egito? Contagiou todo mundo. Alguém falou: olha, esse agora, que vocês dizem que não é nada, que está lá na masmorra, esse agora é que vai ser o vice-governador aqui. É ele que ele vai ser o governador aqui, vai sentar na cadeira, não é, da governança do Egito. Sabe por quê? Ele mudou aquele cenário, contagiou. 15 minutos mais eu termino. Não vou ser cansativo não. Amém? Então vamos lá. Agora, o perigo, meus irmãos, do processo de santificação, olhe para mim, 15 minutos eu termino, não vou ser cansativo, pode ficar tranquilo. O processo de santificação tem algo perigoso que se chama os extremos. Você vê os terroristas, a maioria deles matam em nome de Deus. Pessoas se colocam num patamar tão inatingível que ele se julga Deus mesmo. O extremo no processo de santificação, não é? Ele é perigosíssimo. Aí o que ele começa a fazer quando a pessoa parte para os extremos, não é? Ele começa a fazer, primeiro, ele começa a ficar soberbo. Ele acha que só ele é santo. Em segundo lugar, ele começa a fazer tipo de uma discriminação, uma acepção de pessoa. Ele se torna santo demais. Então, o que a santificação não pode gerar? Primeiro, soberba. Os extremos são perigosos. Às vezes a pessoa se torna tão santo, isso se torna uma benção dentro da igreja, mas de repente se perde. Irmão, você vai ser o meu maestro. Aí você coloca ele na frente do departamento. Daqui a pouco ele não obedece mais o pastor, não obedece mais o dirigente. Ele se tornou importante demais. Ele perdeu o juízo. Ele começa a fazer coisas que não era para ser feito. Ele foi para um extremo errado. Foi por isso que Deus não aceitou aquilo que o rei Uzias queria fazer, não é? Ele se achou tão importante que ele foi para um extremo que Deus não estava ali. E a Bíblia diz: havendo já se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor teu Deus, porque entrou no templo, desobedecendo a Deus, e ofereceu incenso no altar. E resistiram ao rei Uzias, lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Presta atenção, você é rei, mas você não é sacerdote. E diz a Bíblia que foi ferido de lepra. É os extremos. É os extremos. Diga: cuidado com os extremos. É perigoso. Elias falou: gente, só eu fiquei aqui, agora só eu de profeta. Não, tinha mais 7.000. Diga aí: cuidado com os extremos. Não é só você que é santo, que é santarrão. Não. Aleluia. Diga aí: tem mais 7.000, meu irmão. Aleluia. Segundo lugar, sabe o que não gera? Primeira, não gera a santificação, ela não gera soberba, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não gera discriminação, ou seja, não faz acepção de pessoas. Deixa eu ver um texto. Lembra daquele pobre viajante que descia para Jericó? Lembra? Ele foi pego pelos salteadores e quase ficou morto. Quem passou? O levita
E quem mais? O sacerdote. Passou, olhou e falou: gente, eu estou num nível tão alto que para mim não dá mais isso aí não. Vou deixar para outro. Mas um tal samaritano chegou e falou: se ninguém pôde ajudar, eu ajudo. Ele não gosta de mim, porque eu sou samaritano. Ele me odeia. Mas se ninguém pôde fazer nada por ele, se o santarrão, né? Se o santarrão do levita, o santarrão do sacerdote não pode fazer nada, eu vou ajudar. E diz a Bíblia que ele botou em cima do seu cavalo, levou para a estalagem e disse: gasta tudo quanto for necessário, e na volta eu pago o resto da conta. Irmão, a sua santidade não pode atrapalhar de ajudar as pessoas. Coloca isso na sua cabeça. A sua santidade, ela é linda e parabéns por isso, mas ela não pode atrapalhar você de fazer o bem. A Bíblia diz que quem não faz o bem, peca. Tem que fazer o bem, tem que ajudar. Jesus, andando pelas igrejas da Ásia, clamou: tenho eu uma coisa contra ti, que deixaste o primeiro amor e a prática das boas obras. Diga aí, se você puder ajudar, ajude, irmão. Você é santo, santarrão, que benção, parabéns, Deus te abençoe. Então procure ajudar mais alguém. Eu quero dar um testemunho aqui do nosso bispo Abner. Quantas vezes o bispo Abner tem levantado aqui em Madureira campanhas para ajudar o próximo. Várias vezes a chuva vem, desce da inundação nas costas aqui da região serrana. O bispo Abner levanta caminhões, carretas de alimento, de água, e leva para socorrer os nossos irmãos. Isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, não, foram várias vezes. Alguns dias atrás uma igreja pegou fogo aqui no centro-oeste, no nordeste, no Pará, e os irmãos ficaram chorando. Gente, quem é que vai nos ajudar? O bispo Abner poderia ficar muito bem tranquilo, é um outro estado, mas não, ele colocou a sua voz a serviço daquele povo e disse: olha aqui, nós vamos ajudar e vamos reconstruir aquela igreja de baixo a cima. Um templo lindo, lindo, lindo está sendo edificado ali. Vamos aplaudir, irmãos, mais forte, vamos. Você é levita, parabéns. Você é sacerdote, parabéns. Mas ajude alguém que está nesse momento descendo para Jericó, está precisando de você, está precisando de mim. Vamos ajudar, amém? Termina agora, 5 minutos. Valores da santificação. Jesus mesmo deu os valores da santificação. Vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele seus discípulos, e abrindo a boca ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do Senhor. Valores da santificação. Pobre de espírito. Pobre de espírito não é pobre de dinheiro, não é isso não. Sabe o que significa isso? Significa aquelas pessoas que são dependentes de Deus, está sempre falando: Senhor, eu preciso ir na igreja hoje te louvar, Senhor, eu tenho que ir lá hoje buscar a tua presença, eu dependo de ti 24 horas por dia. Davi foi um grande rei, um homem poderoso demais, mas ele falou: Senhor, por favor, não retires de mim o seu Santo Espírito. Eu sou dependente de ti, sou rei, sou poderoso, sou importante, sim, mas eu dependo de ti. Não retires de mim o teu Espírito. Pobres de espírito.
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem gente que chora aí por tudo. Chora quando o Vasco perde, chora no último capítulo da novela, chora aquele chororô danado, mas não chora aos pés de Jesus. Diga assim: muda ele, Jesus. Aleluia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Rapaz, tem muito obreiro brigão, você tem que ser mais manso. Tem que ser mais manso. O caráter de Cristo tem que estar forjado em você. Santo que é santo é manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O ministério da misericórdia é algo que a igreja não pode perder de vista, principalmente os obreiros. Nós temos que exercer mais o ministério da misericórdia. Eu me lembro, bispo Abre, eu tinha um dirigente, ele só vinha no gabinete para dizer: pastor, está aqui a lista, é um acerto de secretaria. Olhava 10 nomes, na outra: irmão, que acerto de secretaria é esse que não acaba nunca? É acerto de secretaria. Aí passou uns meses, o Jorge, que é meu vice-presidente, falou: pastor, fulano disse que o senhor já pode ir lá. Como assim? Quer dizer que antes eu não podia ir lá na congregação? Disse que não, agora pode, porque a vassoura de Jeová passou lá e fez um limpa, agora está do jeitinho para o senhor ir. Eu falei: pega lá o caixa livro da igreja, me traz aqui. Aí eu olhei, a receita foi caindo, cada mês caía 20%, chegou a 0. A membresia foi diminuindo, ele foi excluindo e disciplinando todo mundo. Aí eu cheguei lá e falei: irmão, eu vim aqui, o irmão falou com o Jorge que a vassoura de Jeová passou aqui e fez um limpa, né? É, pastor, agora está do jeitinho que eu gosto. Ah, tá do jeitinho que você gosta. Irmão, eu só vim te avisar que o vassourão de Jeová também acabou de chegar. Ah, é? É. E ele veio aqui para te varrer para fora de cá hoje. Hoje é seu último dia aqui. Pastor, não faça isso comigo não, já está feito, meu irmão. Você não exerce o ministério da misericórdia, você é duro demais. Você me acabou com a igreja, me acabou com o coral, me acabou com tudo, irmão. Olha como é que está isso aqui, os bancos tudo vazio. E quando eu saí na porta da igreja, eu acho que tinha umas 80 pessoas na porta da igreja. Pastor, muito obrigado. Nós estávamos orando, irmão, nós não aguentávamos mais esse homem aqui. Ele com o negócio de vassoura de Jeová, acabou com nós tudo, acabou com a igreja, limpou tudo. Aleluia. Diga aí: muda ele, Jesus. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você sabe o que é pacificador? É aquele que é promotor de paz. Aonde ele chega, ele quer paz. Irmão, como é que tem gente que gosta de guerra dentro da igreja, né? Ele vem com a Bíblia numa mão e parece que uma R15 na outra. Ele vem para guerrear, para meter bala para todo lado, criar confusão. Eu um dia desse lá em Marechal, chegaram no culto: pastor, pelo amor de Deus, corre lá fora, o pau está quebrando lá. Briga por causa de carro que está atrás do outro, vai lá. Eu falei: irmão, quem é que está lá? Quem é que estão brigando? É fulano, cicrano e... Assim, não, irmão. A Bíblia diz que do lado de fora ficarão os cães e feiticeiros. Eu não sou nem cão nem feiticeiro, eu sou pastor da igreja. Eu vim para cultuar a Deus com os que estão aqui dentro. Quem está bagunçando e brigando lá fora, que dê o jeito deles. Diga aí: muda ele, Jesus. Muda ela, Jesus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça e do meu nome, porque deles
serão o reino de Deus. Finalizando, sinceramente, eu espero que você possa continuar sendo uma bênção para o reino de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, minha palavra de profundo agradecimento ao meu bispo Abner Ferreira.